não existe a hipótese de anistia, mesmo que o Congresso avançasse nessa linha, o STF ia derrubar, e chegaram, acho que, a um acordo de redução de penas que hoje a direita faz com relação a esses processos que não estão seguindo os ritos corretos do ponto de vista dos julgamentos. Era o que a esquerda fazia lá atrás com relação à Lava Jato. O STF precisa voltar para dentro das suas atribuições clássicas. Os ministros viraram artistas, né? Uma parte deles, claramente, são operadores políticos, são caras que dão entrevista cotidianamente, participam de evento político, evento público. Você tem polarização na mídia social, você tem polarização na presidência da República. Você imagina que no ambiente como a gente teve, passou a reforma tributária. Qual que é a leitura que você faz para o cenário econômico de 2026? Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje nós vamos discutir, entre outros assuntos, o avanço no Congresso do projeto que reduz as penas dos condenados de 8 de janeiro. Vamos analisar também o impacto econômico do ambiente que permanece polarizado. O Brasil consegue avançar apesar do ruído político? O que esperar de inflação, dólar, investimentos e crescimento até 2026, aliás, para 2026? Para isso eu recebo um dos analistas mais respeitados do país, economista e analista econômico e cientista político, Ricardo Senis. Oi, Senis, tudo bem? Quanto tempo, hein? Um tempão mesmo. Prazer falar com você. Eu sei que você é super atarefado. Quanto tempo? Quando eu falo isso, vocês estão assistindo, é porque o Senis, o tempo dele é desse tamanhozinho para entrevista. É um consultor muito requisitado. E agora nós vamos ter uma consultoria aqui de graça, né, Senis? Vamos lá. Vamos lá. Ô, Senis, o projeto... Vamos começar com esse projeto que reduz as penas dos condenados de 8 de janeiro e que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele passou rapidamente na Câmara e agora segue no Senado. Talvez, nós estamos fazendo uma gravação, talvez, quando essa gravação for ao ar, já tenha sido aprovado no Senado. Isso indica um acordo político sólido no parlamento para acelerar essa pauta, Senis? Há um acordo político? Sim, eu acho que existe um acordo político e no parlamento e envolve o STF também. O STF ele foi consultado, pelo menos 3 ministros ali, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Toffoli foram consultados. Eles colocaram limites para essa negociação, né? Ela vem dentro de um ambiente no qual o Gilmar Mendes, o ministro, tinha feito aquela interpretação monocrática de que só a PGR poderia entrar com pedido de impeachment no STF, coisa que tirou da cabeça dele lá, mas foi também para, nesse processo de negociação, ter trunfo para fazer algum tipo de pressão sobre o Congresso. Então, essa medida veio pelo lado do STF, veio também uma exigência de que, olha, vamos aceitar e não vamos fazer questionamento sobre a constitucionalidade dessa medida se não envolver anistia, mas sim redução das penas, etc. Então, envolveu o parlamento, envolveu uma consulta informal ao STF, que passou esses parâmetros. E aí o que ocorreu é que você teve um acordo que reduziria um pouco o afã do grupo mais oposicionista ao governo, né, principalmente vinculado ao PL, né, ao partido, né, o partido PL, que estava fazendo um cavalo de batalha sobre esse tema, e estão achando o próprio Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, e o Alcolumbre, presidente do Senado, estavam achando alguma forma de precisamos dar alguma sinalização de que essa pauta desse grupo mais acirrado, aí, mais aguerrido de oposição, em cima da questão da possível anistia, etc. A anistia está descartada, não existe a hipótese de anistia, mesmo que o Congresso avançasse nessa linha, o STF ia derrubar, né? E chegaram, acho que, a um acordo de redução de penas, tanto daquele contingente de pessoas que se envolveram no 8 de janeiro, como acaba afetando o Bolsonaro. Reduz as penas do Bolsonaro, mas não elimina. Então, só para entender, só para quem está nos assistindo entender, então, houve um acordo, possivelmente não teremos uma análise de inconstitucionalidade pelo STF, e não quer dizer que as penas vão ser reduzidas, não quer dizer que elas serão... inclusive, eles chamaram essa lei de dosimetria, né? Exatamente. Porque ela reduz as penas, mas não cancela a pena. Exato. É como se fosse de dose, né? A dose da pena que foi adotada
foi excessiva, considerada excessiva, pediram para tirar. Tem lá uma tecnicidade, né? Pediram para tirar alguns conceitos que foram usados como tipos de crime. Falaram, isso aqui não existe formalmente, então vamos desconsiderar isso e, portanto, o que teve da pena relativo a esse crime, que a gente vai considerar que não existe, ele fica suspenso. E aí, com isso, ele reduz bastante a pena de todos. É claro, aqueles que tinham penas pequenas foram praticamente anistiados, né? Uhum. Mas aqueles que tiveram penas maiores teve uma redução, e aí incluiu o Bolsonaro. Mas não Então, tira uhum, ele continua impossível de voltar a concorrer à eleição nos próximos continua inelegível, né? inelegível. Por Isso, 8 anos. do ponto de vista eleitoral, ele continua afastado. Tá bom. Então não há um desgaste entre o parlamento e o STF, foi negociado. Foi negociado, foi negociado. Entendi. Agora, a gente sabe, porque no primeiro momento todo mundo achou assim, nossa, o parlamento vai enfrentar o STF. Eu até falei, é possível o parlamento enfrentar o STF? Mesmo porque tem muita pendência com relação a processos que hoje estão no judiciário, incluindo o STF, mas não só no STF, tem outras instâncias do judiciário, tem muito processo com relação à forma de uso das emendas nos últimos anos, né? Desde o final do governo Bolsonaro para cá, e tiveram muitos desvios no uso dessas emendas, e isso está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Uhum. Público, e esses processos todos, obviamente, o Congresso sabe que tá, os congressistas sabem que estão avançando, Tá na mão dos inclusive pegando ministros. lideranças do Congresso, não só a Uhum. base do Congresso. E eles sabem que eles não podem peitar o judiciário porque tem coisas que do interesse deles sendo julgadas. Então É. isso também faz com que os dois lados se segurem um pouco e acabaram chegando nesse acordo. Né? Ô, Sênis, a gente sabe que a sociedade está dividida, né? Parte reclama da falta do devido processo legal, da predominância de decisões em uma turma só, né? E não no plenário do STF. Como essa polarização jurídica impacta na governabilidade e na confiança nas instituições no Brasil? E o curioso, você tem toda a razão. Acho que esse tema está esquentando bastante, está saindo do campo, vamos dizer, dos especialistas, dos analistas, e isso está indo para a opinião pública. Uhum. Curiosamente, né, William, as acusações que hoje a direita faz com relação a esses processos que não estão seguindo os ritos corretos do ponto de vista dos julgamentos, era o que a esquerda fazia lá atrás com relação à Lava Jato. Né? Então, é paradoxal isso, né? O judiciário lá atrás era o inimigo da esquerda e era o queridinho da direita, e agora inverteu, né? Virou o queridinho da esquerda e o inimigo principal da direita. No fundo, eu acho que o que a gente tem é um judiciário assumindo papéis que não lhes cabem. Né? Então, tem muitos dos temas vinculados à área do campo mais político, e de política pública, decisões que não são estritamente de caráter constitucional e jurídico e que acabam sendo assumidos pelo STF, né? Em particular, outras instâncias do Judiciário também, mas em particular do STF. E isso é claramente um problema, porque o STF não está fazendo esse tipo de intervenção, vamos chamar assim, em campos que não lhes pertence do ponto de vista de atribuição institucional, só no campo da política e da política, vou dizer, mais aguda, lidando com lideranças como Bolsonaro ou Lula. E eles estão fazendo isso no campo econômico. Eles estão fazendo procedimentos, tomando decisões que têm a ver com grandes decisões com relação a temas tributários, fiscais, etc., de uma maneira muito complicada. Então, do ponto de vista de tema, esse é uma questão que já está permeando, inclusive, analistas mais à esquerda, né? Então, recentemente, só acho que chamar a atenção, teve um Uhum. trabalho muito interessante feito por um grupo de juristas e não juristas, aliás, é outra coisa interessante, mas juntaram juristas e sociólogos, economistas, entregaram para o Fachin, para o atual presidente do STF, uma proposta de ajuste de conduta do STF. Né? E isso não tem nada a ver com a direita e com a esquerda, tem a ver com um grupo bem amplo, tanto de profissionais como de perfil ideológico. Isso aqui não é bom para o país. Né? O STF tem que projetar, é a cúpula do Poder Judiciário, e ele tem que projetar uma estabilidade de regras, uma estabilidade jurídica, uma previsibilidade jurídica, e o STF está falhando nisso em vários campos, eu diria, insisto, não só no campo político, mas no campo econômico. E tem a ver Mas, com questão de invadir atribuições de outros, e tem a ver com o que você mencionou, William, de procedimentos. Né? Tem que reduzir
as tomadas de decisões monocráticas. Não faz sentido o STF não funcionar como um tribunal, como um coletivo, né? E aí nós estamos falando mais de procedimento do que necessariamente de temas. E aí, quando você junta os dois, ou seja, invadir uma área que não é de atribuição estrita do STF e com procedimentos ou monocráticos ou apressados, isso só piora o problema. Então, dessas duas dimensões, procedimento e escopo, estão sendo questionados cada vez mais. Vai ter uma pressão para isso avançar. E, graças a Deus, o Fachin é um sujeito com uma linha muito diferente, vamos dizer, daqueles ministros no STF que a gente chama dos ativistas, né? O Fachin, ao contrário, acabou de propor um código de ética, tá certo? E o discurso de posse do Fachin foi isso: o STF precisa voltar para dentro das suas atribuições clássicas, parar de dar entrevista, parar de ir em evento. Ele deu a dica de onde ele está indo. Se vai ter força para implementar, não sei, mas o tema está colocado. Os ministros viraram artistas, né? São mais conhecidos. Uma parte deles, claramente, são operadores políticos, são caras que dão entrevista cotidianamente, participam de evento político, evento público, antecipam a decisão. Entrevistas de questões que eles estão tratando dentro do STF. Exato. É incrível. O judiciário só, por definição, o judiciário ele só se manifesta depois de provocado. E sobre estritamente o tema sobre o qual ele foi provocado. É falar pelos autos, como eles dizem. Cara, ninguém que precisa e não pode saber a opinião dos ministros do Supremo sobre os temas da vida social e política do país. Não cabe a eles. Tá certo? E eles, infelizmente, alguns deles, né, tem que chamar atenção. Por exemplo, o Fachin, outros, a Rosa Weber tinha sido um exemplo, né, de conduta também muito mais marcada por essa, por respeitar esse ritual, né, todo esse espaço de que uma casa, que de novo, insisto, é a cúpula, é o ápice, é o que a gente tem de mais sagrado no nosso sistema legal e constitucional do país. Isso tem que ser respeitado assim de uma maneira absoluta, não pode brincar com isso. Brincar com isso abala todas as estruturas institucionais do país. Mas vamos ver se a gente agora entra com um processo aí de discussão, porque também o problema aí, William, você só comentar mais isso, o problema é que isso pode gerar respostas de caráter populista para consertar esse problema. Aí um problema institucional, de procedimento, de uma cúpula do sistema judiciário e constitucional brasileiro, se for adotado estratégias de caráter populista, não, vamos arrancar esse cara aqui, cara, isso não resolve o problema, em absoluto. Mesmo porque, como eu falei, isso está sendo um problema hoje visto pela direita criticando a esquerda, mas 10 anos atrás era o inverso. Daqui a 5, 6 anos pode inverter de novo. Então não se trata de pessoas em si. Mesmo porque os mais ativistas hoje, Gilmar e Alexandre de Moraes, não foram indicados pelo Lula. Tá certo? O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, e o Alexandre de Moraes pelo Temer. Então, veja, nós estamos falando de um problema de caráter mais institucional, e não cabe aqui discutir nomes especificamente, apesar de ter alguns mais exaltados nesse sentido. Mas é como que a gente faz um ajuste institucional para melhorar isso de maneira de longo prazo. Não é um ajustezinho tirando uma pessoa ou outra. Né? Ô, Cenis, a gente fala isso há muito tempo, né? Desde quando eu estava no Jornal da Cultura, a gente vem discutindo isso da judicialização do Brasil. Mas vamos em frente. O Brasil, a gente sabe que está preso a uma pauta política extremamente polarizada. Mas também, paralelamente a isso, ele precisa tocar reformas e agendas econômicas estruturantes, que esse é um outro assunto que você falava muito, né? Na sua percepção, apesar do ruído político, o país segue avançando em áreas essenciais ou a política está drenando toda essa energia do Estado? Eu acho, William, que a gente avança, mas avança num passo muito lento. Né? Se você olhar nos últimos anos, nós conseguimos aprovar no país, mesmo nesse ambiente polarizado, e é polarizado em algumas dimensões. Né? Por exemplo, o Congresso não é polarizado, o Congresso é pulverizado. Os governos estaduais, se você olhar os partidos que dominam os estados, é totalmente pulverizado. Não tem nenhum partido que domina 5, 6 estados. Está tudo muito dividido. Você tem polarização na mídia social, você tem polarização na presidência da República, né, que eu acho que talvez essa eleição reduza um pouco essa polarização. Mas a polarização está aí. Né? O resto da sociedade brasileira não é polarizado, o Congresso não é polarizado, as instâncias estaduais não são polarizadas. Mas, mesmo assim, nesse ambiente, se você olhar nos últimos 10 anos, nós tivemos avanços importantes. Né? Tiveram as reformas da época do Temer,
né? Então, o Temer conseguiu aprovar a reforma trabalhista, previdenciária. Nós tivemos, no começo do governo Lula, uma reforma tributária importante, reestrutura o principal problema tributário do Brasil, que era essa loucura da guerra fiscal em cima dos impostos vinculados a consumo, né? Essa reforma foi aprovada no primeiro ano do Lula. Aquelas reformas lá atrás que eu mencionei no governo Temer. Nós tivemos ainda nos últimos anos a introdução do PIX, que não é uma reforma do sentido clássico da palavra, mas é uma revolução no sistema de pagamento brasileiro. Você vai vendo essas coisas avançarem, você fala, olha, tem coisas crescendo, tem coisas melhorando no país. Se você lembra, dois temas, né, um de à esquerda, um mais à direita, que viraram consensuais, né? Lá atrás você tinha um debate sobre maior ou menor privatização e tal. Sim. Hoje a esquerda e a direita fazem privatizações, fazem PPPs, né, por parcerias público-privadas, fazem concessões. O governo Lula está entregando aí na área de transporte mais de uma dezena de concessões e renovações de concessões nas estradas, idem para portos. Isso deixou de ser um tema, virou um consenso, vencido pelo um olhar mais liberal, mesmo pela direita. Bolsa Família, que era um tema muito de esquerda, virou um consenso também na sociedade. Então, eu diria, William, que a gente avança, mas acho que a gente avança num ritmo insuficiente para tirar o Brasil de uma paralisia do ponto de vista da qualidade do crescimento que a gente vem tendo, né? O Brasil não é que ele está em recessão, ele não está em recessão. Inclusive, ele está crescendo, vai dar o 7º ano seguido de crescimento. Mas é um crescimento que eu chamo de baixa qualidade. Ele é um crescimento baseado em consumo principalmente de bens básicos, e nada baseado em investimento. O Brasil continua entre 15% e 16% do PIB em investimento. É nada. Então, é um crescimento, é como se a gente estivesse andando de lado, né? A gente anda muito pouco e com pouca qualidade. Ô, Cênis, isso ocorre por quê, hein? Eu sempre fico na dúvida. Isso é por causa do presidencialismo? Isso é por causa do governo federal? Porque você falou que os estados são pulverizados, é muita gente, né? Então, há uma polarização no país, essa polarização impede esse avanço ou não tem relação com o presidencialismo, com o governo federal? Eu acho que não tem a ver com isso. Eu gosto muito de um termo, William, que o Samuel Pessoa, economista que atua aqui no sistema financeiro paulista, mas, se não me engano, ele não é paulista, ou pelo menos a formação dele, eu acho que não é 100% aqui em São Paulo, enfim, mas é um economista de uma referência interessante. E ele fala da economia política do gasto público, por exemplo. Então, ele tenta falar que existem dinâmicas políticas por trás por exemplo, do tema do não equilíbrio fiscal no país, né? E ele tira, quando ele fala que existe uma economia política e vários grupos de interesse disputando esses recursos públicos e que impedem ou dificultam um acordo para a gente chegar num certo política fiscal mais equilibrada e, portanto, redução de dívida e lá na ponta, redução de juros. E ele fala o seguinte: você tem vários grupos que disputam esse recurso. Alguns grupos estão mais vinculados às teses da esquerda. Então, toda essa pressão por políticas sociais mais agressivas. Isso claramente vem de uma pressão mais esquerda, o Lula manifesta isso, etc. Mas também é verdade que você tem muito setor econômico que demanda gasto tributário, né? Gasto público, né? O que o pessoal diz aí que você tem de crédito tributário, né? Um nome parece contraditório, mas crédito tributário basicamente são as isenções tributárias, programas que isentam setores de pagar ou empresas de pagar imposto. É 700 bi por ano. 700 bi por ano. Nossa, muito dinheiro. Várias vezes mais do que o Bolsa Família. 10 vezes mais que o Bolsa Família. Então, ele diz... E aí eu acrescento mais. Ainda tem um jogo, William, que eu chamaria dentro dessa economia política, que é o jogo dos interesses regionais, né? O pessoal da Amazônia, da Manaus, tem um programa lá da Zona Franca que custa 60, 70 bilhões por ano. Aí você tem o pessoal do Nordeste, todo o pacote de isenções tanto do Norte como do Nordeste. Depois você tem empresas de desenvolvimento que usam recursos públicos focados em regiões específicas. De novo, você tem, por exemplo, a empresa do desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Então, eu diria que, além de pressões por políticas sociais, que vem um pouco mais pela esquerda, você tem muita pressão dos setores, né, econômicos, que vem aí pelo centro-direita, e aí você tem pressões de grupos regionais que não deixam mexer ou questionar esses incentivos regionais, que também são multibilionários.
Então, não basta uma solução de um cara mais à esquerda, mais à direita. De novo, a gente não pode cair nessa simplificação, William, que é o mesmo problema do STF. Né? O STF não é um problema de esquerda e direita, é um problema institucional. Tanto que ele já foi, de novo, ele foi um problema para a esquerda e depois agora um problema para a direita. O problema é a instituição, é a montagem. O gasto público não há de ver a mesma coisa. É curioso ouvir isso, porque é difícil até encontrar a solução para esse gargalo. É tão, É isso. é tão disperso, né? Como é que um governo vai organizar esse gasto público se todas as esferas têm alguém ali no poder que demanda ou que quer que aquele gasto público continue naquele setor? É difícil mexer, principalmente o judiciário, né? Que é um custo altíssimo para o Brasil. As corporações, né? Tem uma outra economia política que é o gasto dessas corporações de funcionários públicos, né? O judiciário, a cúpula do funcionalismo público em Brasília, que já estourou o teto há muito tempo e não para de crescer as verbas para eles, né? Então, de fato, eu diria o seguinte: a gente, como outros países, né, no mundo, eles tiveram que sair dessas armadilhas através de grandes coalizões políticas em cima de um programa de reestruturação econômica voltada para crescimento e etc. Tem que ser uma coalizão política, não vai ter salvador da pátria, né? Não dá para pensar que um presidente sozinho resolve isso. Nós estamos falando de um país de uma dimensão e de uma complexidade gigantesco, né? É um país de 210 milhões de habitantes, né? Nós somos, sei lá, décima economia do mundo. Não é trivial que nós estamos falando. Um país continental onde você tem uma comunidade de origem europeia no sul do país, baseada em pequenas propriedades que se industrializaram, pequena e média indústria, muito diferente do que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, né? Que é uma outra lógica, ou que tem no Centro-Oeste, onde predominam grandes fazendas com pessoas migradas, que em geral não são de lá, ou são gaúchos, são paranaenses, e diferente do Nordeste, que é uma outra lógica. Então, assim, nós estamos falando de fenômenos socioeconômicos do país muito diferentes e que vão ter representações políticas muito distintas. E aí, de novo, nós estamos falando de coalizões, estamos falando de alianças. Você precisa de lideranças que, ao invés de polarizarem, conseguem construir alianças voltadas a um campo. Então, você imagina que no ambiente como a gente está tendo nos últimos anos, passou a reforma tributária. Essa reforma tributária, ele redistribui a carga tributária entre setores. Então, você imagina que não é fácil, né? Você vai tributar um pouco mais a agricultura, tirar um pouco de imposto da indústria, redistribuir um pouco dentro dos serviços, já é uma briga gigantesca. Você vai redistribuir também verba, dependendo do tamanho do Estado. Se o Estado é mais consumidor ou mais produtor, ele inverte a equação de arrecadação, né? Hoje o ICMS é cobrado na produção e ele vai passar a ser cobrado no consumo, na ponta. Então, você vai ver que tem um jogo federativo que foi alterado aí do ponto de vista arrecadatório, né? Então, você vê que mesmo nessa complexidade, saiu uma reforma tributária, né? Então, é possível fazer. Você precisa ter cabeça, você tem que ter liderança que entende que não é uma coisa simples e que, do ponto de vista técnico, e não é um salvador da pátria do ponto de vista político. Você tem uma costura política em cima de uma boa proposta técnica. A reforma tributária mostrou que é possível fazer. Você falou durante a nossa conversa aqui, pelo menos me deu esperanças e deu esperanças para quem está nos assistindo, é que talvez tenhamos uma eleição ou tenhamos uma possibilidade de uma ausência de polarização no ano que vem. Redução. Uma redução. Eu acho. Podemos escolher alguém que seja uma pessoa mais de centro, que possa... Tem esse perfil no Brasil hoje? Eu acho que tem. Estrutura forte política? Eu acho que tem pelo lado mais do campo da centro-direita do que pela esquerda. Pela esquerda é o Lula, que não é um radical, né? O Lula, você só vê, o Lula é um pragmático. Ele é um cara que vem pela esquerda, mas ele não é um dogmático de esquerda. Ele é um cara pragmático de esquerda. Tanto que o ministro da Economia dele é o Haddad, que está longe de ser um radical, o Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, que até pouco tempo era um tucano, né? E é um democrata cristão, no fundo, né? Com a Tebet, que era do MDB. Esse é o trio da economia do Lula. Então, não dá para chamar ele de um governo de esquerda clássica. Não é. Ele é um cara
que tem uma coalizão que vem pela esquerda, uma coalizão política, mas em vários campos ele está. Os ministros que eu mencionei agora de transporte, de infraestrutura, de energia, são caras do centro-direita. Né? Nós estamos falando do Silvio Costa, falando do Renan Filho, não tem nada a ver de PT, PSB, PDT, não, são caras no campo mais à direita. E são os ministros que estão atuando lá com ele. O ministro, o Fávaro, da Agricultura, da União Brasil. Né? Então, é um governo de coalizão liderado por uma figura mais à esquerda, mas não dá para chamar o Lula de um radical. Acho que é uma análise equivocada. E pelo lado da direita, eu acho que tem candidatos hoje bastante competitivos, eu destacaria o Tarcísio e o Ratinho, que podem vir a ser uma alternativa não radical de direita e, com isso, colocar um novo paradigma, né, que a gente não teve nas últimas eleições, quando foram polarizadas pelo Lula e Bolsonaro, e isso acho que muda o jogo. Né? E na hora que o Lula sair do cenário, que eu não sei se é essa eleição agora ou na próxima, vai ter certamente um candidato de centro-esquerda para ocupar esse espaço. Né? Então, nós estamos caminhando, no meu modo de ver, para uma despolarização. Né? A retirada do Bolsonaro e da turma dele mais radicalizada ajuda. Né? O fato do Lula ser sistematicamente um presidente com minoria no Congresso obriga ele a ir para o centro, porque ele não tem alternativa, ou ele faz isso, ou ele faz. Aconteceu com a Dilma, né? Vai embora, sofreu impeachment, ou acontece com o Bolsonaro, que tem que entregar o governo para o Centrão, né? Para poder sobreviver politicamente. Então, para não ocorrer isso, ele tem que fazer o que fez o Temer e o que fez o Fernando Henrique, que é compor com partidos que não são da sua base natural, mas para formar uma maioria heterogênea e seguir em frente. Eu acho que o Lula tem essa cabeça. Um presidente que venha de um campo de centro-direita, tenho certeza que vai ter uma cabeça semelhante. Né? Então, nós estamos, acho que, caminhando. Não quer dizer que a solução está fácil, não, porque nenhum dos dois lados está apresentando, de modo de ver, projetos consistentes o suficiente para você falar, cara, nós vamos sair dessa armadilha do crescimento baixo e ruim, de má qualidade. Mas eu acho que nós caminhamos, assim, a gente caminha lentamente, não estamos andando para trás, não, estamos caminhando lentamente, e eu acho que uma relativa despolarização é favorável para esse tal de acordo em cima de algumas grandes reformas, e 27 a reforma é de caráter fiscal, isso está encomendado. Eu fico aqui olhando o relógio para ver se tem tanta coisa para te perguntar, mas não vai dar tempo. Ô, Cenis, quando eu saí aí do Brasil e vim aqui para os Estados Unidos, o dólar estava 3,40. Eu lembro que eu fui na sua casa, fiz uma entrevista com você antes de vir para cá, e aí eu falei, ô Cenis, não é possível que esse dólar vai subir. Aí você falou, não, William, o dólar está no patamar que se subir mais é irreal. Hoje o dólar é 5,50, assim, 5,60, bate 6. Inflação, dólar, poder de compra, moeda brasileira, comércio. Qual que é a leitura que você faz para o cenário econômico de 2026? Permanente com um conjunto, eu não lembro exatamente, mas são 120, 130 instituições do mundo econômico financeiro que fazem projeções e compartilham com o Banco Central. O Banco Central coleta todas essas projeções e faz uma média e publica nesse boletim Focus. Então, se você olhar a média do mercado, é uma de opinião sobre o ano que vem e os próximos, eu diria que o Brasil segue num rumo medíocre, ou seja, estão projetando para o ano que vem 1,8% de crescimento, eu acho que deve ser alguma coisa por aí, que tem acontecido, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A inflação não tem indicação que vai sair de controle, ao contrário, a inflação está sendo projetada para convergir com a meta. Eu acho a meta de 3% ao ano completamente irreal. Eu acho que é parte do nosso problema, achar que o Brasil, que é um país completamente indexado, tá certo? Todos os funcionários da minha empresa têm contrato indexado, né? Por acordos coletivos lá em Brasília, por exemplo, os meus funcionários do escritório de Brasília. Todo ano vem um acordo coletivo do sindicato, você segue. E é sempre um aumento, e de acordo com a inflação anterior. Né? Você vai, os escritórios que eu tenho, todos têm um contrato indexados, né? Por um índice de inflação passada, e eu replito isso para frente. Então, é um país indexado. E é um país indexado muito acima de 3%.
E a nossa meta de inflação é 3%. Nós não vamos chegar nunca nessa meta. E aí o que vai acontecer é você ter essa taxa de juros maluca para chegar numa meta que é inviável. Então, é parte da loucura do Brasil e dessa falta de confiança na instituição. Mas, dado isso, eu acho que a gente vai ter uma queda dos juros, que hoje está em 15%, a taxa básica de juros. Os juros na ponta no mercado para uma empresa média é 30% ao ano, completamente absurdo isso, mas é uma situação do país. Então, você não investe a rigor, por isso que a taxa de juros, taxa de investimento é tão baixa, mas vai cair lentamente. Né? O mercado está projetando o ano que vem, a Selic está em torno de 12% para uma inflação de 4,5%, 4%. Então, ainda assim, se for 12% com inflação, nós estamos falando de 8% de juros reais básicos. Né? Isso trava qualquer crescimento. Nós estamos crescendo aí 1,5%, 2%, porque o governo está injetando dinheiro na economia. Porque com essa taxa de juros não tem investimento para crescer baseado em investimento. Ele cresce baseado... Então é um crescimento, o ano que vem medíocre, tal qual esse, com pressão fiscal crescente, que não é explosiva, mas vai obrigar o próximo governo de 27, tomando posse em 2027, a fazer um grande ajuste fiscal. Eu acho que vai vir, seja da esquerda, seja da direita. Ou seja, a questão da confiança dos investidores nacionais e internacionais? William, paradoxo novamente. O Brasil, esse ano, é o segundo país que mais recebe investimento externo direto. É mesmo? É o segundo. Primeiro, Estados Unidos, o Brasil é o segundo. Qual que é o problema? Você olha nisso e você olha isso, e olha a Bolsa de Valores, você fala, nossa, o Brasil está bombando, né? A Bolsa de Valores batendo recorde e o investimento externo direto. O que é investimento externo direto? Não é investimento que vai para a carteira financeira, é investimento que vai para a produção. O conceito de investimento externo direto é um investimento que vem de fora do país e você vai para ou para aquisições de quinhões, se não me engano, são maior do que 15% de uma empresa. Você está comprando uma parte de uma empresa ou você está repassando dinheiro para a filial fazer investimento aqui ou para comprar uma empresa nova, etc. Isso é investimento, é na produção. O Brasil é o segundo do mundo, atrás dos Estados Unidos. Dá 65, 70 bilhões por ano. Qual que é o problema? Em geral, esse investimento vem do que a gente chama do brownfield, né? Não é greenfield, né? Não é um investimento novo. Ele é para comprar uma outra empresa já existente, então você só troca, vem o dinheiro de fora, troca de mão aqui o controle de capital da empresa, aí você faz mais um bilionário no Brasil e a empresa fica na mão de um estrangeiro. Ou é para fazer um investimento incremental. Né? Então, sei lá, a BID tem uma planta aqui no Brasil, vem dinheiro da China para a BID ampliar a produção local dela. Não é novo investimento no sentido de, olha, estamos criando aqui um novo negócio do zero. Né? Não é isso, é brownfield, e isso faz com que seja importante entrar, não tem a menor dúvida, mostra que para alguns setores tem confiança, William, e de estrangeiros. O problema é que, em geral, entra em setores que não são muito dinâmicos, é só trocar de mão, né? Esse investimento não é coisa nova. Então, ele fica, do ponto de vista de impacto estrutural do país, ele é pequeno. Mas, do ponto de vista de volume, é o segundo do mundo. Simplesmente o segundo do mundo. Incrível isso. Ou seja, só para a gente encerrar, que o tempo já acabou aqui. Já até passei do tempo, mas a TV ajusta. Só para a gente encerrar, a pergunta aqui, essa pergunta vale milhões, hein? O pessoal aumenta o volume aí da televisão, porque essa vale milhões. Se você pudesse, Senes, listar 3 prioridades econômicas mais urgentes do país hoje, independentemente de qualquer disputa política, quais seriam? Olha, William, na minha cabeça hoje é ajustar a parte fiscal de maneira, como eu comentei, não é corte linear, que eu chamo dos cortes burros, né? Que você tem, não, corta 10% tudo, não é assim. É fazer um acordo de médio e longo prazo para redução de gasto fiscal. Acho que é a primeira questão. Segundo, é mexer na maneira pela qual a gente define meta de inflação e bota o Banco Central independente para correr atrás de uma meta irreal. Hoje, eu acho que seria a segunda meta. E a terceira, a gente precisa fazer acordos internacionais estratégicos do ponto de vista de comércio e de tecnologia. Né? Eu acho que o Brasil está muito tempo fechado, muito tempo fora das grandes cadeias internacionais, e a gente consegue, se a gente ajustar a taxa de juros, ajustar a nosso equilíbrio fiscal, eu acho que se a gente conseguir ser estratégico em acordos comerciais e tecnológicos, a gente tem espaço no mercado internacional para alavancar o crescimento brasileiro. Eu chamaria essas 3 agendas como urgentes hoje. Muito bom, Senes. Muito obrigado por essa excelente conversa.
essas dicas valiosas e pela clareza da sua análise. Muito obrigado, viu, Sênio? Não, prazer, William. Esse tipo de discussão é sempre prazeroso fazer e com você mais ainda. Obrigado também a você que assistiu. Pode falar. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o momento que o Brasil vive, né? Compartilhe, comente e participe. Até o próximo programa. Pode falar.